Falar sobre o passado não é nada fácil. Reconstruir o passado é impossível, mas a gente tem como viver novas experiências utilizando o passado, patrimônio histórico como este. Mas o que é que nos diz este patrimônio? Vamos saber hoje, neste vídeo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o engenho Santana do Gargaú. Em 1585, chega na Paraíba Ambrósio Fernandes Brandão, cristão novo que ajudou na conquista da Paraíba. Recebeu então duas sesmarias, que se tornaram o Engenho São Cosme e São Damião, o outro, Engenho São Gabriel, conhecido popularmente como Engenho do Meio. Anos mais tarde, ele pediu ao rei de Portugal uma nova sesmaria, que era exatamente próximo ao rio Gargaú. Edificou aqui o Engenho São Marcos, popularmente conhecido como Santana do Gargaú. Em 27 de novembro de 1613, Ambrósio Fernandes Brandão envia esta carta à coroa portuguesa, que autorizou a sesmaria. Um ano depois é edificado o Engenho São Marcos. Como é muito próximo a um rio chamado Gargaú, que na palavra significa peixe-boi ou rio do peixe-boi, a localidade termina sendo conhecida como Gargaú. O Engenho São Marcos era movido pelas águas do Gargaú. Contava também com um pequeno porto, aonde eles enviavam as mercadorias, a produção açucareira, para Pernambuco. Em 1618, Ambrósio Fernandes Brandão escreve um dos livros mais importantes da história do Brasil, Diálogo das Grandezas do Brasil. Possivelmente foi aqui, no Engenho São Marcos, Gargaú, em Santa Rita, que ele resolveu escrever este livro. Com a expulsão dos holandeses, o rei de Portugal passa essa propriedade para uma instituição portuguesa e que mais tarde foi vendido para João Fernandes Vieira, que não demorou, no mesmo ano, se tornou governador da Paraíba. Em 1654, ele acumulou mais de 30 engenhos entre Paraíba e Pernambuco. Com sua morte, os herdeiros, que eram filhos adotivos, tiveram a posse desse território. Durante o século XVIII, a gente tem pouquíssimos registros sobre os engenhos na Paraíba, mas no século XIX, não. Em 1815, a gente já tem informação de que existia uma capela, a Capela de Gargaú, Santana do Gargaú, que pertencia à paróquia de Nossa Senhora do Livramento. Em 1845, a instituição portuguesa vende essas terras para o coronel Joaquim Gomes da Silveira. Durante o século XIX, o coronel Joaquim se torna o Barão de Maraú. Esse título vem muito tempo depois da chegada do Dom Pedro I aqui. O Dom Pedro I chegou aqui em 28 de dezembro de 1859 e visita as terras do Barão de Maraú. Assiste uma missa nessa localidade que hoje está em ruína. Então essas paredes, ela conta a história de um Brasil colônia, de um Brasil império, ela conta a história da nossa Santa Rita. Com a morte do Barão de Maraú, em 1892, a propriedade passou para os seus herdeiros. Anos mais tarde foi vendida. Foram 5.000 hectares vendidos por 30 contos de réis. Em 1922, o Dr. Flávio Ribeiro Coutinho adquiriu essas terras juntamente com a usina Santa Rita. Em 2004, esta igreja foi saqueada. Levaram o altar-mor, desmontaram, fotografaram tudo, levaram portas, mas não levaram o sino, que foi construído em Lisboa em 1864. Porém, anos depois voltaram para levar o sino. Outra curiosidade é que ela tinha estrutura para ser ampliada. Por que ela não foi? Não sabemos. Ela tem um brasão na frente que a gente não consegue mais identificar a quem pertenceu, porque foram camadas e camadas de tinta que fez com que perdesse a identidade original. Hoje, essas terras pertencem à empresa Destilaria Japungu. Na década de 70, quando Marcos Odilon Ribeiro Coutinho foi prefeito de Santa Rita no seu segundo mandato, ele trouxe para cá o escritor Ariano Suassuna, que conheceu esta capela, que hoje encontra-se em ruínas.